Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. Agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos reunidos em nome do Cristo nosso Senhor. E é preciso que agradeçamos a Deus ainda, em especial e acima de tudo, pela graça da vida, este patrimônio maior. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Como nós sabemos, já falamos e já repetimos isso diversas vezes, não viemos à Terra para sofrer, viemos à Terra para aprender. Se por vezes a dor, o sofrimento, as dificuldades batem à nossa porta, resultado das nossas escolhas, processo educativo, processo de aprendizado. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo de despertar. Gratidão também aos espíritos amigos, pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros do Cristo que estão constantemente nos auxiliando neste processo de aprendizado, neste processo de relembrarmos, de praticarmos este maravilhoso código pedagógico que Jesus nos deixou, que conhecemos com o nome de Evangelho. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita ou estudo de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então assim, hoje, neste momento, iniciaremos as nossas reflexões com base na questão número 415 de O Livro dos Espíritos, abraçando fraternalmente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento. Então estamos estudando acerca das visitas espíritas entre pessoas vivas, no capítulo 8º da primeira parte de O Livro dos Espíritos. Já estudamos duas questões ou dois questionamentos, os questionamentos 413 e 414, acerca deste assunto. Relembrando que no questionamento 414, Kardec perguntou da seguinte maneira: duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono, ou seja, durante o repouso do corpo físico? Os espíritos de duas pessoas conhecidas podem se visitar? E os espíritos amigos responderam que sim, conforme lembramos do nosso último encontro. E por vezes nós também encontramos com frequência criaturas que nós julgamos não conhecê-las. E na verdade nós as conhecemos, via de regra, de outras existências. Então os espíritos amigos
nos falam que o fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis quase todas as noites. Então aqui eles nos lembram que nós fazemos estas visitas e por vezes, via de regra, não lembramos dessas visitas, mas nós as fazemos quase todas as noites. Então assim, Kardec questionou aos espíritos amigos neste item 414. E no questionamento formulado por Kardec, o 415, que será a base das nossas reflexões neste encontro, ele o formulou da seguinte maneira: qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas, via de regra, não nos lembramos? Então Kardec quis saber dos espíritos amigos para que servem estas visitas, se, via de regra, nós não nos recordamos, não nos lembramos dessas visitas, e às vezes quando lembramos, é uma lembrança assim meio apagada, temos aquela vaga lembrança ou uma vaga certeza que encontramos alguém, que conversamos com alguém, que conversamos sobre um assunto importante, mas não nos lembramos assim de uma forma clara qual a pessoa, qual o assunto, onde foi que esse encontro aconteceu, se realmente aconteceu esse encontro ou se é criação da nossa mente. Então assim, Kardec quis saber de que vale. Qual a utilidade para a nossa vida dessas visitas que, via de regra, e que constantemente nós as fazemos durante o descanso do corpo físico? E os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: fica, mesmo que nós não nos lembramos, ou se nós não nos lembrarmos, fica comumente, ao despertar, uma intuição que é frequentemente a origem de certas ideias que vêm espontaneamente. Então fica ali gravada na nossa mente aquele encontro, aquelas orientações, aquela permuta de ideias, e que no momento oportuno, de conformidade e em conformidade com o momento, as nossas necessidades, aquela ideia ou aquelas orientações virão à nossa mente na forma de uma intuição que poderá ser a origem de certas ideias, de certos projetos para serem colocados em prática, sem que nós consigamos explicar de onde surgiram aquelas ideias, de onde essas ideias vieram e que são outras, e que não são outras que aquelas adquiridas nessas conversas. Então, assim, Kardec recebeu dos espíritos amigos estas informações, estes esclarecimentos acerca da utilidade desses encontros que acontecem frequentemente entre almas encarnadas aqui na Terra durante o descanso do corpo físico. Porque se não tivesse nenhuma utilidade, ou se esses encontros, na pior das situações, eles fossem prejudiciais a nós, com certeza Deus não permitiria que isto acontecesse. Então, se Deus permite, se Deus quis assim, sem sombra de dúvida, é porque isto é importante, isto é útil, isto é necessário para a nossa vida. Nos auxilia constantemente na realização das nossas tarefas,
no cumprimento das nossas missões. Porque por vezes, aquela pessoa querida, encarnada aqui na Terra, ela não consegue passar para nós uma determinada ideia por falta de oportunidade, ou até mesmo por falta de jeito, de momento. E aí nós nos encontramos, os espíritos amigos organizam esses encontros no mundo espiritual para que aquela alma querida que se encontra encarnada conosco, às vezes até numa condição de um anjo de guarda encarnado, possa nos passar as orientações necessárias que talvez não teve a oportunidade, ou talvez nós não ouvimos ou não aceitamos aquela ideia. Às vezes até ele tentou fazer uma abordagem acerca do assunto e nós não concordamos ou não aceitamos, rechaçamos aquela ideia, aquela orientação. E aí nós nos encontramos no mundo espiritual e conversamos sobre o assunto e tudo fica esclarecido. Mesmo que não nos lembremos, mas no momento oportuno, quando retornarmos para a nossa lida do cotidiano, nós iremos recordar daqueles esclarecimentos, porque ficou gravado, voltará na forma de uma intuição, ou quem sabe num outro momento, se aquele mesmo espírito encarnado aqui na Terra nos abordar para conversarmos sobre aquele assunto, nós já iremos aceitar a ideia, vamos ouvir, vamos dialogar acerca do assunto, porque nós já teremos aquela intuição daquele encontro no mundo espiritual. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 415 e a resposta recebida por Kardec acerca desta utilidade dos encontros espirituais entre almas encarnadas. E ampliando e aprofundando ainda mais estas reflexões acerca deste assunto, por demais importante, palpitante para a nossa vida, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 7, do volume número 9 da coletânea Filosofia Espírita, composta por 20 volumes. Então, neste capítulo número 14, ou melhor, número 7, comentando a questão 415, que tem como título Utilidade dos Encontros Espirituais, Miramês inicia os seus comentários da seguinte maneira, exatamente já tocando no assunto acerca da utilidade. Então, Miramês diz que a utilidade dos encontros espirituais, na liberdade parcial, Miramês sempre faz questão de reforçar e relembrar que a liberdade da alma durante o sono do corpo físico, o descanso do corpo físico, não é uma liberdade total, porque liberdade total só depois do desencarne. Então ele diz liberdade parcial do espírito no transe do sono é imensurável. Então ele já começa nos lembrando, assim como a resposta ofertada a Kardec pelos espíritos superiores, a importância dos encontros que acontecem entre almas encarnadas no mundo espiritual durante o sono do corpo físico. Então ele diz que essa utilidade é imensurável. As lições em espírito têm uma dinâmica diferente das lições do mundo, mesmo porque são usados meios que se diferenciam muito. Então, as lições em espírito têm uma dinâmica diferente. Ele não explica aqui qual é essa diferença, qual é essa dinâmica, mas ele diz que a dinâmica é diferente das lições aqui do mundo. E acrescenta que os humanos usam meios grosseiros, aqui vem a explicação, os humanos usam meios grosseiros devido ao ambiente grosseiro
em que nós estamos estagiando e as próprias funções cerebrais para que a consciência possa guardar as anotações. Aparentemente, acrescenta Miramês, aparentemente, pensa-se que o que se esquece dos encontros no mundo espiritual fica perdido, conforme a resposta dada pelos espíritos superiores a Kardec. Não ficam perdidas essas informações, ficam gravadas na nossa consciência, lá no porão da nossa consciência, e que no momento oportuno, necessário, essas ideias, essas informações voltarão na forma de uma boa intuição. Então aqui Miramês também repete que aparentemente nós pensamos que o que acontece nos encontros espirituais, que nós não nos lembramos, via de regra, a maioria não nos lembramos, essas ideias ficam perdidas. E aí ele acrescenta que isto é um engano, pois nada se perde. Nada se perde. O que aprendemos no plano do espírito gravar-se-á com maior intensidade, e passando para o corpo físico, os conhecimentos se filtrarão segundo as necessidades, chegando à criatura humana pelos canais da intuição. Então aqui, mais uma vez, Miramês relembra os ensinamentos ofertados pelos espíritos superiores a Kardec acerca da intuição, que os ensinamentos não ficam perdidos, nada se perde, e o que aprendemos no plano espiritual ficam gravados com maior intensidade e passam para o corpo, passando para o corpo, os conhecimentos se filtrarão segundo as necessidades, chegando à criatura humana pelos canais da intuição. Sendo assim, acrescenta Miramês, surgem na nossa mente pensamentos em forma de lembranças, dando diretrizes para mudanças capazes de remover certas intenções que poderiam nos levar ao caos. São milhões de criaturas beneficiadas por essas lembranças todos os dias. São milhões de criaturas beneficiadas por essas lembranças, por essas chamadas intuições dos encontros que acontecem durante o sono do corpo físico, o descanso do corpo físico. Então as pessoas beneficiadas todos os dias aqui na Terra chega à casa dos milhões informações que nós recebemos do plano espiritual. Sendo assim, nos sentimos alegres com a cooperação do nosso plano. Aqui diz Miramês, falando dele no mundo espiritual, que eles ficam felizes com essa cooperação deles do mundo espiritual para as atitudes certas que tomam usando o processo do sono. Então aqui Miramês nos lembra que para eles no mundo espiritual, na condição de desencarnados, isso é uma felicidade enorme. Eles poderem nos auxiliar nas nossas atividades aqui na Terra, através desses encontros que acontecem frequentemente conosco no mundo espiritual. Sendo assim, acrescenta ele na sequência, quando os pensamentos bons surgirem em nossa mente, alimentá-los e é preciso alimentá-los e passá-los para frente. Então ele orienta a todos nós que quando os bons pensamentos surgirem em nossa mente, é preciso que alimentemos esses bons pensamentos e passemos adiante esses bons pensamentos.
eles são somente de luz. No plantio e no reino de Deus, somente cresce nos corações com a edificação do amor. E aí ele acrescenta: desta forma, se isto é um plantio de luz, um plantio de amor ou edificação do amor aqui na terra, não devemos nos esquecer do que precisamos mudar todos os dias. Sem sombra de dúvida que nesses encontros no mundo espiritual, nós somos lembrados e relembrados acerca de tudo aquilo que precisamos mudar em nós. Transformações urgentes e necessárias, não para os outros, mas para nós próprios. Então é por isso que ele lembra que não devemos nos esquecer do que precisamos mudar todos os dias, mesmo que seja pouco a pouco. Porque conforme nós sabemos, a natureza não dá saltos. Então nós precisamos daquele esforço, ou seja, empreendermos aquele esforço constante, aquele esforço permanente de transformação todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Então é por isso que aqui ele diz sobre essa necessidade de realizarmos esforços para a nossa transformação, nem que seja pouco a pouco. A constância é que nos encoraja, ou seja, esse esforço constante é que nos encoraja, principalmente aqueles que estão tutelando os companheiros revestidos de carne. Então, os nossos companheiros que se encontram caminhando conosco, aqueles que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, eles ficam muito felizes, eles ficam satisfeitos em verem o nosso esforço de transformação ou para uma transformação, nem que seja de forma lenta, mas aquele esforço constante. E aí eles irão cada vez mais nos auxiliar, insuflando encorajamentos novos, ou nos colocando naquelas condições para desafios maiores, nos orientando sempre naquelas escolhas mais acertadas para a nossa vida. Então a constância é que nos encoraja, principalmente aqueles, ou seja, nos encoraja na condição de encarnados e principalmente aqueles que se encontram caminhando conosco, nos auxiliando em nossa jornada. Estejam eles encarnados ou desencarnados. Porque conforme sabemos e falamos agora há pouco, quantos anjos de guarda, simbolicamente falando, estão caminhando conosco, ombro a ombro, lado a lado, aqui no corpo físico, na condição de amigos, na condição de colegas de trabalho, na condição de companheiros de evangelho, na condição em especial de familiares, de entes amigos e assim sucessivamente. Os encarnados quase sempre ao despertar têm vagas lembranças de alguma coisa que aconteceu em sonho. Conforme havíamos dito no início, temos aquela vaga lembrança de que encontramos alguém, de que conversamos sobre um assunto importante, mas por vezes não lembramos deste alguém e muito menos do que nós conversamos, mas temos a intuição ou aquela quase certeza que é algo importante para a nossa vida. Essas lembranças promanam da verdade que se espraia na utilidade da vida e aparece de várias formas nos caminhos humanos, como socorro nas horas necessárias. Compete a cada criatura estudar, analisar, filtrar e compreender os valores de cada pensamento, passarmos pelo crivo da razão. Então compete a cada um de nós
não é competência, não é responsabilidade das outras pessoas, mas de cada um de nós, pessoalmente. É uma responsabilidade pessoal e intransferível estudarmos, analisarmos, filtrarmos e compreendermos os valores de cada ideia, de cada pensamento, de cada intuição. Se na vida tudo tem uma razão de ser, procuramos o sentido daquilo que não estamos entendendo, que mais hoje ou mais amanhã apresentar-se-á na sala da mente o indispensável para nossas atividades e os roteiros para os nossos corações. Mais cedo ou mais tarde, nós entenderemos estes ensinamentos. Então procuremos constantemente estudar, analisar, filtrar, compreender essas ideias. Procuremos o sentido dessas ideias, o sentido desses pensamentos, dessas intuições. E para nos auxiliar neste entendimento, a doutrina dos Espíritos veio até nós, por graça e misericórdia de Deus, sob o comando, a coordenação de Jesus e os seus mensageiros de luz, como coadjuvante das leis espirituais. A doutrina espírita nos faz conhecer mais a vida no além, e desse conhecimento notar-se-ão as luzes nascerem na fonte das nossas vidas, a nos legar a paz de coração pelo conhecimento da verdade. Exatamente por isto que sempre iniciamos os nossos estudos lembrando e relembrando esta necessidade desta busca constante pelo conhecimento da verdade. E aqui Miramês volta a repetir em relação à doutrina espírita, em relação ao Evangelho de Jesus, sobre estas ferramentas que a doutrina, que o Evangelho do Cristo nos ofertam na condição de roteiros de luz nessas atividades, para que tenhamos condições de, usando essas ferramentas, conhecermos a verdade. Sendo assim, ele ainda acrescenta, mais uma vez, alertamos todos os companheiros de fé a fim de se prepararem para o sono com um dia cheio de entendimento, de amor e de caridade, para poderem entrar na vida espiritual assimilando conceitos elevados nas escolas universais que nos levam a maior despertamento dos dons de ouro dentro do coração. Então aqui, mais uma vez, Miramês nos lembra, nos alerta sobre esta necessidade do preparo para o momento de descanso. Conforme já falamos em outras oportunidades, não aquele preparo rápido e rasteiro que, via de regra, muitos de nós, quiçá a maioria, fazemos ali já no momento de nos recolhermos para o descanso. Este preparo precisa ser permanente. E aqui não estou falando para vocês, estou falando para nós, e me incluo em primeiro lugar, porque, sem sombra de dúvida, eu sou a criatura mais necessitada de todas acerca dessas orientações que estão sendo transmitidas neste momento através desses canais, pela graça e misericórdia de Deus, sob o comando de Jesus e a orientação dos espíritos amigos. Neste momento eu sou apenas um canal para transmitir estas informações recebidas do plano mais alto. Então, relembrando aqui, Miramês nos alerta mais uma vez sobre a necessidade de nos prepararmos para o sono
com um dia cheio de entendimento, de amor e de caridade. E aí ele encerra as reflexões desses comentários à questão 415 da seguinte maneira: vamos apreciar a existência que levamos onde quer que seja. Onde quer que você esteja, fazendo o que esteja fazendo, quer você goste ou não do que esteja fazendo, aquele fazer com gosto ou contra gosto, assim por obrigação, mas aqui ele lembra que é preciso aprender a apreciar a existência que levamos onde quer que estejamos, mas nunca fiquemos somente na apreciação, colocando em ação as sugestões dos bons espíritos, as sugestões do bem para serem vividas por nós, porque fora de Deus, somente nós salvamos a nós mesmos. Então, assim, ele nos chama a atenção que nós não estamos aqui na Terra para salvarmos as outras criaturas. Nós podemos e somos constantemente usados como instrumentos para auxiliarmos as outras criaturas. Mas a chamada salvação, a iluminação verdadeira, é responsabilidade de cada um de nós. Responsabilidade pessoal e intransferível. Não queiramos transmitir para as outras pessoas ou transferir para as outras pessoas a responsabilidade que é nossa, a responsabilidade que é minha, a responsabilidade que é sua. Então é por isso que Miramês aqui nos lembra que é preciso aprender a apreciar a existência que levamos, onde quer que estejamos, mas nunca fiquemos somente na apreciação, colocando em ação, precisamos colocar em ação as sugestões do bem para o nosso próprio bem, para que essas sugestões sejam vividas por nós, porque somente nós salvamos a nós mesmos. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por sua participação. Muito obrigado por essa parceria. É uma satisfação imensa sempre ver a sua fisionomia aqui conosco, nos auxiliando, nos sustentando nestas ideias, nesta semeadura da boa semente. E em breve pretendemos, com a graça e a permissão de Deus nosso Pai, voltarmos a nos reencontrar aqui mesmo, neste ambiente virtual, para seguirmos adiante neste processo de aprendizado. Até breve.